sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, dia 12 de julho, 23 graus no inverno paulista. Segundo consta, tem uma frente fria chegando do sul. Vamos ver o que acontece. Nossa convidada de hoje é uma pessoa simpaticíssima e traz umas informações curiosíssimas. É a professora doutora Yolanda Flores e Silva. Ela é antropóloga e enfermeira. Ela realizou estágio pós-doutoral sênior em turismo comunitário e desenvolvimento local na Universidade do Algarve em 2013. Ela é doutora em enfermagem e filosofia da saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em antropologia social pela mesma universidade, graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. A professora vem realizando pesquisas no Brasil, em Portugal e Moçambique. O tema de hoje, antropologia e turismo. Professora, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso canal. Professor Mário, é com o senhor. Yolanda, você não sabe a satisfação, a alegria e a recompensa que eu tenho aqui nesse programa de hoje. Nós que fomos colegas por muito tempo no curso de pós-graduação, estrito sensu, da Univale, e tivemos bons momentos naquele período. Então, eu quero cumprimentar a todas e a todos que estão nos prestigiando neste espaço de convergência, de ideação e de compartilhamento. O tema de hoje, com a nossa caríssima Yolanda, é a antropologia do turismo. O turismo passou a ser problematizado pela antropologia de forma ampla e sistêmica, a partir da década de 70, com autores como Smith, Cohen, McKenna, Dunn, Graburn e Nunes, entre outros. Seguindo a tradição de fluxos e refluxos da antropologia, no fim do século XX, se verifica uma reação ao criticismo e ao relativismo epistemológico radicais, uma espécie de crítica da crítica, com um recentramento, se assim podemos falar, dos cânones, mas dentro de uma espiral epistêmica que também incorporou os julgamentos mais pertinentes, que, afinal, chegaram mesmo a questionar a integridade da antropologia. Então, é no bojo dessa dinâmica complexa que o turismo passa a figurar na década de 70, no rol dos objetos de investigação da antropologia nos Estados Unidos, na Europa, com uma produção acadêmica mais consistente, onde a atividade turística era mais efervescente, como a produção do Reino Unido, da Espanha, da Itália, França, Portugal, mas cujos trabalhos de campo figuravam em um amplo espectro geográfico, na América Latina até o Sudeste Asiático. E aí, autores como Santana, Talavera, Smith, em 92 já. Então, a partir desse movimento seminal, vamos chamar assim, a socioantropologia do turismo se desenvolve, dialoga com áreas contíguas e pavimenta caminhos teóricos e metodológicos
em direção a um entendimento do turismo em um prisma sistêmico e processual. E aí, com autores como Nash, Santana, Talavera e Pinto, 2008, 2010, com relevantes efeitos econômicos, políticos e sociais, primários e secundários, acrescentando Arrones, Simônica, Burns, mas também com consequências verificáveis nos planos simbólico, cognitivo, atitudinal no destino, com Auger, entre outros. Portanto, com essas considerações, Yolanda, eu quero passar a palavra a você para que nós possamos fruir do seu conhecimento, da sua longa trajetória nesse assunto que trazemos hoje em nossa live. Portanto, você tem a palavra e vamos ouvi-la para depois complementar, eventualmente, algumas perguntas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, sinto-me muito honrado. É com você, Yolanda. Tá certo. Veja só, é uma honra, é uma alegria encontrar. Eu acho que em 1998, quando Doris me convidou para fazer parte do programa de turismo da Univale, eu ainda estava me firmando como antropóloga, porque eu não sou antropóloga de base. Yolanda, aumenta um pouco mais o seu som. Aumenta o seu som um pouco mais. Ok, já vou aumentar aqui. Como está agora? Está bom? Tá bom, tá ótimo. Maravilha. Então, assim, perfeito. Quando eu comecei na antropologia, eu ainda não estava trabalhando com turismo, porque eu não sou uma enfermeira que se tornou antropóloga apenas, né? Quando eu estava atuando como enfermeira, inclusive participando de programas como voluntária, Médicos Sem Fronteira, Médicos do Mundo, uma das coisas que eu sentia falta era da antropologia. E em alguns desses lugares, eu me deparei com um turismo mau. Mas não porque o turismo é mau, mas porque bandidos se apossam do turismo para fazer o mal. Eu sempre coloco isso quando o pessoal diz assim: eu trabalho com turismo sexual. Eu digo, por favor, você não trabalha com turismo sexual. Esse segmento não é uma invenção do turismo. Agora, bandidos se apossam desse conhecimento que nós temos e eles fazem do turismo um espaço para praticar a bandidagem. Isso não faz parte dos ensinos do turismo. Mas, quando eu comecei nessas viagens, como voluntária, enfermeira, indo para a Etiópia, ou de repente indo para a Indonésia, passando pela Tailândia, Vietnã, eu me encontrava muito com essas facetas criminosas que usavam o turismo para fazer tráfico humano, tráfico de drogas e uma série de outras coisas. Agenciados por grupos criminosos da Europa, inclusive. Alemanha e Grécia eram fabulosos nessa arte de usar o turismo para seus atos criminosos. Então, numa das viagens, quando eu retornei, eu disse, eu não posso só ser enfermeira mais, eu preciso me tornar antropóloga para entender, inclusive, o movimento cultural que faz com que as pessoas aceitem que criminosos utilizem um conhecimento tão especial para fazer tanta coisa ruim. Então,
eu me lembro que resolvi me tornar antropóloga, e não foi só por causa do mestrado, mas, inclusive, terminei fazendo o que eu chamo uma graduação sem estar diretamente ligada ao curso. Eu era aluna especial de todas as disciplinas do curso de antropologia da Universidade Federal. Fiz mais de 4 anos e depois fui fazer o mestrado. E me lembro que, quando terminei o mestrado, pensei, vou agora para um doutorado para, inclusive, entender melhor as culturas do mundo. E foi incrível, porque nesse interim, por uma série de problemas, terminei fazendo um doutorado, não em antropologia, como eu queria, mas em filosofia da saúde, dentro da enfermagem da Universidade Federal. E o que foi bom nisso? O encontro com Doris Rushman. Porque quando ela me convidou para substituir uma antropóloga que tinha acabado de falecer no programa da Univale, ela perguntou: que tipo de antropologia você faz? E eu coloquei, naquela época, eu me lembro que eu olhei para ela e disse assim: eu trabalho com antropologia para as pessoas, eminentemente para as pessoas. E aí ela respondeu: então você veio para o curso certo. O turismo trabalha com pessoas. Então, assim, a antropologia, ela nos dá essa possibilidade da paixão, do amor pelas culturas e pelas pessoas. E aí você pensa o seguinte: fazer a junção disso com o turismo, não só a partir dos autores que você citou, mas também a partir do que eu chamo de uma antropologia de engajamento, em que a gente começa a trabalhar na perspectiva de o turismo ser muito mais do que um espaço de conhecimento, de viagens e lazer, mas uma área que pode mudar a vida das pessoas. Não só a minha vida como professora mudou, mas a vida de várias comunidades, porque o turismo que eu comecei a trabalhar, que as pessoas diziam: a professora Yolanda trabalha com turismo rural. Não, a professora Yolanda trabalha com turismo folclórico, com turismo... E eu sempre dizia: eu trabalho com turismo onde estão as pessoas, porque a antropologia, ela é, acima de tudo, um olhar para as pessoas, né? Um olhar para as suas culturas, como elas pensam a vida, como elas vivem a vida, o que significa para elas todo o cotidiano de criação e de experiências. E vejam só como isso é incrível, porque se junta com o turismo. Porque eu vejo o turismo como um espaço de experiências. Então, a antropologia e turismo que eu trabalho, ela envolve não apenas aquilo que a sociedade define como cultura, que é aquilo que já está nos livros, que é aquilo que todos esses autores trabalham, mas eu trabalho também com aquela experiência escondida, aquela que não é mostrada e que muitos viajantes que estão pelo mundo querem conhecer. Então, eu trabalho numa perspectiva de um turismo que Margaret Mead, não que ela trabalhasse com turismo, mas ela trabalhava com a questão das viagens, como é que a gente... O que acontece conosco quando a gente chega numa cultura diferente da nossa? E Margaret Mead, ela tinha um olhar muito ampliado. Eu sempre gostei dela porque ela era uma antropóloga, eu diria assim, anárquica. Os antropólogos franceses, americanos e ingleses sempre foram muito certinhos. E Margaret Mead não era certinha. Isso é que era o bacana dela, porque ela olhava para as culturas vendo o todo, não apenas o trabalho, o sacrifício e a guerra, mas a alegria dos cantos, da boa comida, das caminhadas, do olhar para a paisagem, do conhecer aquilo que faz parte dos rituais de vida das pessoas. Algo que Turner trabalhava muito bem,
Mas quando a gente via Margarete Mead escrevendo sobre isso, ela entrava naquilo que eu gostava de trabalhar no turismo, que era uma antropologia das muitas culturas, dos muitos hábitos, mas de uma forma meio transgressora. Eu nunca fui uma professora, uma acadêmica muito certinha. Eu sempre fui meio transgressora, meio pornográfica também, meio, eu diria assim, muito feliz para a maioria dos acadêmicos. E a Margarete Mead era um pouco isso. E eu queria ser um pouco Margarete Mead no turismo. E foi assim que eu comecei meus trabalhos com agricultores, né, vendo a vida deles e aquilo que se achava que não poderia ser muito bom para o turismo, eu olhava pela visão de Margarete Mead, Clifford Geertz, eu olhava pela visão até daqueles que falavam de uma antropologia mais escondida, mais impura, mas eu tentava ver o seguinte: o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas que estão aqui nesse território, fazendo um turismo que apresente a cultura, a vida, a criação. Porque o que é cultura? E aí eu tenho muito cuidado de não estabelecer um conceito de cultura permanente. Se somos dinâmicos, se a vida é esse olhar de transgressão, de vivência, de mudança, eu não posso ter uma cultura que se perpetue. Ela tem que ser transgressora, dinâmica, adaptando-se ao que o ser humano é ao longo da vida. Então, o turismo me fez uma antropóloga melhor, e essa antropóloga conseguiu levar para o turismo aquilo que eu achava e ainda acho que é um turismo com um olhar ampliado para a vida. Então, eu não me prendo àquela ideia de que isto aqui existe e tem que continuar do jeito que está. Não, isto aqui existe, e se o povo que aqui está e aquele que aqui chega quiser mudar, tem mais é que mudar. O que é melhor para a vida das pessoas, o que é melhor para aquilo que elas são, elas devem mudar. Muitos antropólogos não aceitam isso. Eu sempre digo que a mudança deve atender a padrões éticos de qualidade, respeito, inclusive por quem não deseja mudar. E o turismo nos torna possível fazer isso. E isso é que eu acho lindo no turismo. Essa capacidade de uma forma inter e transdisciplinar, receber os vários conhecimentos de outras áreas e transformar isso com aqueles profissionais que são éticos, sensíveis e competentes naquilo que estudam. Esses profissionais conseguem transformar essas ideias em um turismo que eu diria sustentável, digno e ético. Essa é a antropologia que eu faço, professor Mário Carlos Beni. Perfeito. Você colocou uma ideia que eu venho há mais de 30 anos batendo, que é exatamente: não se estuda turismo sem uma visão holística, inter e transdisciplinar. Tá? Uhum. E eu venho trabalhando essa transdisciplinaridade já há algum tempo, em todas as áreas do turismo, eu venho questionando isso. Você teve uma experiência muito importante nessas tuas viagens, e eu quero reforçar o que você colocou de uma maneira tão brilhante, porque eu vivi, ainda que por 3 mandatos, o que eu acho que foi muito importante. Eu fui membro do Conselho de Ética da Organização Mundial de Turismo.
representando as Américas. Eram 5 continentes representados, e durante... o mandato era de 2 anos, eu fiquei por 3 mandatos. E aí eu tive a oportunidade realmente de constatar, Yolanda, o que você colocou no início, né? O problema do turismo sexual, por exemplo. As justificativas, os países que praticavam de uma forma desumana esse tráfego de pessoas, era incrível. Isto me levou a diferentes países, e, infelizmente, também no meu. E lá eu cheguei a ver e constatar aquilo que foi levantado pelos colegas e por outros especialistas, que até então eu não havia me apercebido da profundidade que isto acontece. Tá? E acontecia no meu país, nos países do Sudeste Asiático, às vezes na própria Alemanha, como você fala, tá? Ou eles se incentivavam e vinham para cá e tinham uma receptividade, enfim. Isso é realmente um estudo muito importante, que eu vivi, portanto, reforço e concordo com você em gênero, número e grau, em tudo que você colocou. E queria ouvi-la mais, porque realmente você está dando a mim e a todos que nos ouvem uma aula de antropologia do turismo que eu gostaria que realmente de reproduzi-la. Por isso, a razão do programa e da live. Pois então. Veja só, antes de tudo, agradecer aos colegas que aí estão. Castro Giovanni, eu lembrei há pouco, a professor Mário Beni, das nossas danças no Semitur. Lembra? E nós correndo e dançando. Esse é o Castro. Esse é o Castro e eu. Suzana, maravilhosa, né? E todo esse pessoal que está aí, eu gostaria de agradecer, porque, assim, vivemos momentos muito lindos, né? Milton Mariani, meu Deus, quanta coisa boa no turismo de base comunitária, nas coisas maravilhosas. E aí, vejam só, a gente fala de todos esses turismos e hoje eu começo a perceber naqueles trabalhos que realizo, e são trabalhos que hoje me dão muita felicidade, que são trabalhos em que eu, a partir do meu pós-doc com o professor João Albino, na Universidade do Algarve, quando eu fui para lá, eu achei interessante, porque eu perguntei para ele, professor, aqui nessa região não tem nenhum trabalho parecido com o que eu faço, e na época eu trabalhava na acolhida na colônia, né? E isso mesmo, Suzana, ótimo dançar no Semitur. Criatura, tu me desvia a memória. Mas até isso são momentos antropológicos maravilhosos que o turismo proporcionou a todos nós. Eu acho que nós, com a nossa idade, quem tem acima de 50 anos no turismo, na pós-graduação principalmente, viveu esses momentos que são os momentos que eu chamo de amor. Nós vivemos amor. A gente, inclusive, consegue se amar ainda, mesmo sem a gente se ver todos os dias. Mas a gente se ama lendo o que o outro produz. Então, eu tenho lido coisas de vocês, e eu gostaria de dizer isso para vocês, e vocês têm me ajudado no trabalho que eu realizo. Em Portugal, a partir do momento que eu comecei a trabalhar nas aldeias que estão desaparecendo, lá eu me lembro que eu perguntei ao professor João Albino, que em 2013 me supervisionava no pós-doc, eu disse, professor João Albino, por que o senhor me escolheu para estar aqui com o senhor, trabalhando nessas aldeias? Ele disse, quando eu comecei a ouvir sobre o seu trabalho, as pessoas procuravam sempre denegrir a sua imagem. Aquela professora não escreve muito.
aquela professora não faz isso de acordo, ela é uma transgressora, ela, enfim. Eu disse, bem, diante de tudo isso que falaram, o senhor me escolheu por quê? Inclusive, por sua causa, eu ganhei uma excelente bolsa da CAPES, estou tão feliz aqui. Ele disse, por quê? Por que eu escolhi? Porque eu sou muito certinho, eu estou dentro de uma caixa. A senhora pulou a caixa. Eu vejo que nós temos várias comunidades onde podemos trabalhar com um turismo inclusivo, mas que a gente precisa conhecer as culturas dessas pessoas, porque nós temos nativos de Portugal, mas temos migrantes do mundo todo. E aí a gente se pergunta, o que podemos fazer para que as aldeias não desapareçam? O que o turismo pode fazer? Ele disse que quando começou a se perguntar sobre isso, ele disse, ela vai chegar e ela vai conseguir conversar com as pessoas e as pessoas vão responder o que ela vai perguntar, porque enquanto que eu, professor João Albino, fico olhando para aquele copo e fico avaliando se vou beber aquela água, avaliando se a água vai estar limpa, avaliando, a senhora chega, bebe a água, senta do lado e fica comendo com as pessoas, inclusive com a mão. E isso deixa elas atônitas e, ao mesmo tempo, faz com que a senhora se integre a elas. Aí eu disse, pois é, isso é a antropologia que eu trabalho no turismo. Se a pessoa come com a mão, eu vou comer com a mão com ela. Se a pessoa bebe esta água que ela tirou de um rio que não parece que está muito limpo, mas eu estou ali, eu faço o sinal da cruz e tomo a água. Eu vou provar a comida, mesmo que eu nunca tenha provado. E eu acho isso interessante, porque com isso eu fui entrando também na gastronomia. As pessoas diziam, como é que você pôde provar isso? O professor João Albino mesmo perguntava, eu dizia assim, como é que eu vou saber se gosto se eu não provar? Ele disse, e se você tiver uma intoxicação? Eu digo, eu fiz um bom seguro de saúde, e se eu tiver que morrer por conta disso, o que eu posso fazer? Mas eu vou provar, estou com um seguro de saúde. Essa antropologia que eu trabalho, ela me permite essas transgressões. Não estou aconselhando ninguém a fazer o que eu faço, mas com certeza eu faço. E por causa disso é que esse turismo que hoje eu trabalho, junto com a gastronomia, ele não tem mais nome. As pessoas dizem, Yolanda, qual é o segmento que você trabalha? Eu digo, das pessoas. Onde há turismo e pessoas, eu vejo se ali me cabe estar. Na maioria das vezes, como eu gosto dos pequenos lugares, das pequenas comunidades, o trabalho que eu faço são com comunidades mais tradicionais, agricultores, pescadores. Isso no Brasil, aqui em Bombinhas ou nas encostas da Serra Geral Catarinense, ou quando eu estou no Algarve, principalmente nas aldeias do Barrocal, que é onde eu trabalho com a comida esquecida. A comida esquecida, o trabalho esquecido, as pessoas esquecidas, as músicas. E como é que a gente pode transformar isto de modo que uma aldeia que está morrendo porque ela tem 8, 10 pessoas, ela possa atrair gente e, a partir daí, a gente comece a criar uma nova aldeia com novas pessoas. Então, a antropologia associada a esse turismo engajado, ela permite isso. Ela permite que os sonhos das outras pessoas, mais vulneráveis do que eu, se realizem. Esse turismo eu adoro fazer. Eu adoro fazer algo que transforme a vida das pessoas e a minha própria vida, né? Porque eu entendo que é esse também o papel do professor. Ele se transforma com o trabalho que ele realiza, e a antropologia me trouxe essa capacidade. Eu sempre lembro que eu conheci há anos atrás um antropólogo que já faleceu, Anthony Liddes,
E o professor Anthony Lides, que esteve no Brasil, e eu trabalhei um pouco com ele na Universidade Federal, e ele me dizia, às vezes, coisas, ele dizia assim, professora, qual é o grupo teórico do qual a senhora faz parte? E eu me recordo que naquela época eu dizia, né, eu fazia a cartilha antropológica, e eu dizia, eu trabalho com fulano, eu sigo esta linha teórica. Hoje, quando as pessoas me perguntam qual é a linha teórica que você trabalha no turismo, e eu digo, o das pessoas. Se a antropologia tem alguma linha que atue para a felicidade, bem-estar econômico, social, cultural, ambiental das pessoas, essa é a antropologia que eu trabalho. É claro que tem alguns autores que me respaldam. Eu fico pensando em autores como o professor Gerardo, que é um português que trabalha na Universidade Trás-os-Montes, mas também na Universidade de Santiago de Compostela. Ele é uma das pessoas que eu adoro trabalhar. Assim como trabalho com uma pessoa formada em letras, chamada Carmen Soares, que dentro de uma faculdade de letras da Universidade de Coimbra, criou um doutorado de práticas alimentares, e na qual eu sou orientadora, inclusive, de 2 alunas que estão fazendo doutorado lá. E as pessoas lá também me perguntam, qual é a sua corrente? E eu continuo dizendo, embora Gerardo, Gertz, Mary Douglas, Margaret Mead façam parte da minha história, como é Agostinho Santana, mas hoje a minha corrente teórica é aquela que faz as pessoas felizes. Eu desisti de ficar me firmando na corrente dos acadêmicos, porque essa fica nas bibliotecas. Embora eu adore a universidade e adore ler tudo que a academia produz, e vou continuar lendo e apoiando todos os meus colegas, mas eu vou ser uma anarquista entre eles. A minha corrente teórica se chama felicidade. Antropologia da felicidade. Feita com turismo, gastronomia e também com a saúde. Então, isso é o que eu faço tanto em Portugal como em Santa Catarina, com projetos que envolvem as comunidades, no caso de Portugal, que estão desaparecendo. E quando eu falo isso, gente, são aldeias com 8, 10 pessoas. E que nos últimos 5 anos, com um trabalho realizado com uma cooperativa que eu ajudei a fundar em Portugal, chamada Querer, foi fundada em 2018, quando eu estava como produtividade no CNPq e também como bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian, não uma bolsista oficial, mas recebendo o respaldo deles, como recebi respaldo da TAP, como recebi respaldo da própria universidade. Ajudei a fundar uma cooperativa que trabalha com um turismo de experiência, de natureza e sustentabilidade, em que a gente vai em busca de potencialidades e pessoas que possam levar às aldeias um trabalho onde o turismo está incluído e a gastronomia também, que possa fazer a aldeia renascer. A primeira aldeia que eu trabalhei, a aldeia de Querença, quando eu comecei a trabalhar nela, ela tinha 220 pessoas. 2013. Hoje, 2022, eu vou estar indo para lá em outubro, novamente, e aí já não são mais 200 pessoas, são 3.100 pessoas que voltaram a morar na aldeia, fazendo uma série de trabalhos relacionados a esse turismo inclusivo, inter e transdisciplinar, porque envolve pessoas de todas as áreas. E esse mesmo trabalho eu faço aqui em Bombinhas, mas não no turismo de massa de Bombinhas, mas o turismo do bairro Sertãozinho, dos engenhos de farinha, tá? Dos espaços da comida esquecida, dos índios carijós e dos luso-açorianos que aqui chegaram. Gente, isso é fantástico. Esse trabalho me fez chegar à Coreia do Sul
e a China, onde eu tenho hoje alunos e trabalhos lá em função de Santa Catarina e do trabalho realizado em Portugal. Estou aprendendo mandarim, ainda está meio complicado. Ni hao. Estou tentando aprender mandarim. Estou indo para lá o ano que vem, se Deus quiser. Serão 2 anos de China, trabalhando com esse tipo de turismo no interior. Olha só. Muito bem, Yolanda, excelente. Conte-nos um pouco sobre a tua experiência com os pigmeus lá, que eu soube que você fez e foi uma experiência notável. Veja só, na verdade, eu tive várias experiências, tanto na região que envolve um pouco a África e a Ásia, né? E nós tivemos trabalhos na Etiópia, eu tive na Costa do Marfim, Senegal, Nigéria, né? Cabo Verde. E não foi só com esse grupo que eu trabalhei, além da Guiné-Bissau e tudo mais. Não foi só. E uma região da Oceania. E, no caso, nós apresentamos algumas propostas de como fazer um turismo para pessoas. É um turismo, inclusive, muito reduzido, caro, porque é para pessoas que desejam ter uma experiência nessas comunidades sem afetar ou afetando o mínimo possível a sua história cultural local. Para isso, o turista tem que ser preparado para lá estar. Então, assim, quando eu viajo com grupos assim, normalmente não passam de 6 pessoas. Não passam disso. E essas pessoas têm pelo menos 6 meses de treinamento, um treinamento sobre a cultura local, como se vestir, como se comportar, como falar, vão aprender algumas palavras básicas, vão aprender a caminhar em locais que nunca andaram, a fazer pratos em espaços que tanto pode ser um deserto como pode ser uma selva, né? Vamos aprender sobre medicamentos, plantas aromáticas, medicinais e culinárias, e vão aprender, acima de tudo, sobre a convivência com grupos tão diferentes. Como ser especial para pessoas especiais, né? Então, tem sido uma experiência fantástica, mas não acontece só com pigmeus, né? Já fiz essa mesma experiência em grupos indígenas no Brasil, assim como fiz e vou fazer experiências também na China, que é onde tenho um cronograma de trabalho para 2025, não é 2024 nem 2023, 2025, porque como eu tenho meu trabalho em Portugal até 2025, onde eu vou morar, eu moro em Portugal 4 meses no ano, todos os anos, e de lá é que eu saio com os grupos, né? Então, são experiências que eu vou antes, na frente, eu aprendo muito sobre esses povos e eu vou nos lugares onde eles querem que a gente vá. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: um turismo sustentável e ético é aquele que quem vai nos receber, de fato quer nos receber. Existem turismos para muita gente e existem turismos que eles são especiais. São viagens que eu chamo etnográficas. Viagens etnográficas, onde a gente aprende sobre esses povos, né? Aprende tantas coisas, sabe? Tantas coisas. Inclusive, aí a gente compreende como a nossa vida tem sido muito cruel. Os humanos, eles são muito cruéis. Eles olham para nós que estamos envelhecendo e eles dizem, você não serve. Eles olham para uma pessoa que é gorda e diz, você não serve. Mas olha para uma pessoa que é magra e diz a mesma coisa. Você é negra, você é indígena, você é filho de um pescador, você é filho de uma culinarista, de uma mestre da farinha.
e às vezes nós somos classificados de forma pejorativa, sem imaginar que, na verdade, nesse cotidiano humano, nós deveríamos ser irmãos. Então, a antropologia do turismo que eu trabalho, e talvez para muitas pessoas elas não estejam gostando do que eu estou falando, porque eu não estou falando de livros, eu não estou falando de dissertações e teses sobre isso. Eu estou falando de experiências etnográficas e turísticas que ensinam e, ao mesmo tempo, é um saber fazer de vai e volta. Eu ensino e eu aprendo. E, com isso, eu me torno mais irmã de outros povos que, às vezes, não tiveram o privilégio que eu tenho de viver como eu vivo. Isso é fantástico. Eu creio, professor Beni, que, para mim, foi o maior presente que o turismo me deu. Essa capacidade de entender o mundo e buscar, pelo turismo, a felicidade e o amor para as pessoas, aquelas que eu recebo e aquelas que me recebem. Essa é a antropologia do turismo que eu gosto de trabalhar. Tá? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo compreendem como isso é satisfatório. Uma das coisas que eu falo para os meus alunos, e hoje eu trabalho com alunos da saúde que atuam com turismo. Muitos dos meus alunos atuam com turismo. E uma das coisas que eu falo para eles é: a gente deveria estar no mundo de apoio e ajuda. Então, assim, quando eu trabalho numa comunidade, eu levo o conhecimento da antropologia, do turismo e da saúde. E eu busco nos geógrafos, nos historiadores, nos filósofos, nos pedagogos, nos médicos, nas nutricionistas, nos gastrônomos, nas culinaristas, no agricultor, no pescador, o saber fazer deles é que preenche a antropologia e turismo que nós temos na academia. Quando a gente consegue fazer esse diálogo, a gente simplesmente passa a ser mais feliz, inclusive sendo professor. Porque hoje é um problema para muita gente ser professor. Somos ameaçados constantemente, como se o saber fosse pecado. E aí eu digo para vocês, o saber não é pecado. O saber bem empregado, ético, ele é símbolo de felicidade, de trocas de conhecimento. Eu acho isso fantástico. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas estou Wanda, você conseguiu hoje, eu tenho a impressão, eu falo por muitos daqueles que estão compartilhando esse trabalho, essa live, você conseguiu, numa visão rigorosamente holística, mostrar a riqueza com palavras tão esclarecedoras daquilo que, quando se fala em antropologia, as pessoas têm um certo temor, né? São tantas as teorias etnográficas, são tantas os autores que trabalharam esse tema, desde Darwin, na evolução. Então, acham isso uma coisa, você conseguiu, de uma forma tão simples, tão rica, tão comprobatória de experiências que você viveu, que realmente me emocionou, me trouxe uma grande alegria de ter tido a honra e a oportunidade de entrevistá-la. Por favor, fale mais um pouco, temos ainda 15 minutos para iniciar as perguntas. Eu gostaria que você dissesse ainda alguma das suas excepcionais experiências
tão bem descritas e comprovadas que você nos oferece. Bem, como agora eu tenho trabalhado muito com a comida, né? Ela faz parte. Eu sempre trabalhei com comida. Na verdade, quando eu penso que em 1998, no turismo rural chamado agroturismo em Santa Catarina, quando eu ajudei a fundar a Agreco, uma cooperativa que trabalhava com produtos orgânicos, e a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, eu fui uma das pessoas que primeiro levou, inclusive, hóspedes para esse agroturismo das encostas da Serra Geral. Quando eu comecei naquela época, a comida já era um prato cheio. Mas como também era parte daquele trabalho a gente falar do engajamento para a gente, inclusive, melhorar a vida dos agricultores da cidade de Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, as pessoas sempre me ligaram mais ao agroturismo na perspectiva de um turismo rural voltado para a vida do agricultor, né, de um turismo rural engajado politicamente, etc, etc. Mas eu sempre trabalhei com comida. Quando os meus alunos trabalhavam a questão da acessibilidade, por exemplo, eu sempre dizia para eles, existem duas coisas que são essenciais quando a gente está numa cadeira de rodas ou quando a gente é cego, qualquer coisa que nos dificulte a acessibilidade, uma gravidez, por exemplo. As pessoas sempre ligam-se com doença, mas uma grávida, uma criança, um idoso, uma pessoa com certos problemas funcionais, ela pode ter problemas de acessibilidade. E eu sempre dizia para os alunos, como é o caminho para se chegar ao banheiro e qual é o caminho que o hotel e o restaurante têm para a gente poder entrar no espaço da alimentação. Se esse espaço não permite que todos entrem, nós temos um problema. E ali eu já trabalhava também questões de alimentação. Hoje, os trabalhos que eu realizo, inclusive com grupos da China, tem sido uma experiência fantástica. Por quê? Porque, veja só, estou eu com uma amiga com a qual eu converso continuamente, tentando aprender melhor o meu mandarim, e nessas conversas, um dia ela começou a preparar um alimento. Aí eu comecei a ver ela colocar um melado. Eu olhei assim, isto é melado de cana? Sim, isto é melado de cana. Ok, melado de cana. E daqui a pouco ela pegou algumas, pareciam castanhas, e colocou naquele melado de cana. E daqui a pouco o melado de cana já estava duro, e era uma rapadura. Eu digo, epa, uma rapadura? Mas a rapadura eu como no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Maranhão. Como é que essa rapadura está aqui na China? E aí minha amiga disse, olha, essa receita eu acho que tem 5.000 anos. Eu digo, não, é verdade? Sim. De onde veio a cana que está aqui? Ela disse, a cana que está na China é a mesma que chegou ao Brasil. Ela veio da Índia. Chegou à China, alguns portugueses depois foram para a Ilha da Madeira e levaram também cana. E quando eles oficialmente descobriram o Brasil, tínhamos cana em Pernambuco. Olha só o trajeto. E com essa cana foram as receitas que nós fazemos aqui, professora. Nós fazemos o que a senhora chama de rapadura, nós chamamos de tuti. Tuti. É a sua rapadura. Nós temos melado. E aí eu fui descobrindo coisas e ela foi me apresentando coisas. A senhora já comeu a tapioca do Vietnã? A senhora já comeu? E aí eu fui descobrindo que aquilo que eu achava que era eminentemente nordestino já tinha uma história no Oriente. E o fantástico disso é que, passeando pelo Ceará e chegando ao Cariri, eu descubro em algumas pedras riscos fenícios. Fui descobrindo também em outras pedras uns riscos que algumas pessoas diziam,
sabe que parece hieroglifos? Eu digo, epa, que negócio é esse? Onde eu estou? Fui a Jericoacoara, num local perto de Jericoacoara, e descubro grupos egípcios. E aí você se dá conta que antes da nossa colonização oficial, as brincadeiras dentre os viajantes do Oriente e do Ocidente já aconteciam. A nossa rapadura não é só nossa, ela é do mundo. E tem uma chinesa que tem uma receita de 4.000 anos de rapadura na casa dela. E aí, isso é que eu acho bacana, porque aí a gente vê o seguinte, existem pessoas que dizem assim, esta é a comida típica daqui. Eu digo sempre, esta é a comida que a gente aprendeu a fazer com a matéria-prima daqui. De onde ela veio, de fato, a gente tem que estudar a respeito. Porque ela pode ter vindo de lugares que a gente nem imagina. Então, hoje eu trabalho e eu chamo de comida esquecida, porque não é que ela seja esquecida. Na verdade, ela é desconhecida, as suas origens. E muitos antropólogos tentam transformar isso. Não, isto é culturalmente dos índios carijós. Isso é culturalmente desse grupo assim. E eu digo, isso é do mundo e é das pessoas. O mundo e as pessoas viajam, correm. Não que elas façam turismo, esse turismo programado que a gente faz, mas existe o que eu chamo o turismo oculto, que é aquele das pessoas que, como eu, amam ser nômades, percorrer o mundo para descobrir as comidas que aquele mundo tem e, ao mesmo tempo, descobrir que a receita daquele mundo eu já comi e já fiz em Santa Catarina, no Ceará, no Piauí ou no Maranhão. Isso é fantástico. Essa é a antropologia que eu gostaria de deixar para as pessoas. A antropologia que trabalha com esses caminhos, né, muito interessantes. Por causa disso, para terminar essa fala, em Balneário Camboriú, pela segunda vez eu ganhei um prêmio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú para fazer o segundo concurso de gastronomia, vendo esse aspecto étnico-cultural de Balneário Camboriú. Mas o que Balneário tem? O mundo. Nós temos a pessoa que ali nasceu, a cearense que aqui está e mora naquela terra há 40 anos em Santa Catarina, o sírio-libanês, o cabo-verdiano, né? O árabe, que veio do Dubai e ali ficou, o cara que veio da Guiné-Bissau, o cara que veio de Angola, o cara que veio do Haiti, o norte-americano que fundou uma companhia aérea chamada Azul, ele mora em Balneário Camboriú e ele, portanto, deve ter comida da cidade, da terra dele. Eu quero um concurso e quem se interessar, depois pode ser passado o meu e-mail, é só entrar no meu Facebook, que mostre essa diversidade de comida. A comida do mundo em Balneário Camboriú. Até 20 de julho estão abertas inscrições e quem desejar oferecer pratos do mundo adaptados, não se importe com as tradições. Você cria a tradição. Nós criamos. Quem é que faz a cultura do mundo? Os seres humanos. Portanto, a tradição não é o que permanece feito uma estátua de gesso. A tradição é o que nós fazemos para o bem-estar e a felicidade dos outros. E ela muda, ela é voadora, ela é um pássaro. Uma cultura estática mata as pessoas. Uma cultura dinâmica faz a gente viver. Segundo concurso étnico de Balneário Camboriú. Vão lá no meu Facebook. Professora, eu estou aqui observando vocês falarem, estou nos bastidores, como sempre, e cuidando das perguntas, dos comentários. Só que aqui do meu lado ainda tem isso aqui, ó. Meu tablet, minha ferramenta de trabalho,
E aqui tem uma pessoa que está dizendo o seguinte: olha, estamos trabalhando um projeto de cozinha e gastronomia étnico-cultural em Balneário Camboriú. Tomara que ela fale disso. Professora Marlene Ribes está nos assistindo, mas não está conseguindo fazer o login aqui no programa, mas está comigo aqui no WhatsApp. Ela manda um abraço para a senhora, para o professor Mário, e a admiração por vocês. Obrigada. Tá? Nós temos aqui, professora, alguns comentários. Tem uma pessoa aqui que está participando, que eu tenho certeza absoluta que ficou apaixonada pela senhora. É a Angélica Leite. Ela está terminando a graduação dela em turismo lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E se eu não estiver falando bobeira, ela está trabalhando, ela vai trabalhar o TCC dela, a monografia, com o turismo de base local. Então, ela está aqui, ela está tecendo elogios para a senhora, tá? Com relação às suas colocações. Ela fez uma colocação muito interessante aqui. Simples e clara, as experiências vividas nos enchem de esperança de que esse turismo é possível. Professora, você deu um show de ânimo aqui. Tá? Ana Paula Espolon também está por aqui, tá? Fazendo comentários. Tem bastante gente quietinho aqui. A Edna de Lis está lá na Serra, não está conseguindo acessar direito porque está chovendo e está ruim lá em Otacílio Costa, a internet está ruim. E por aí vai. Professora, me fala uma coisa. O que uma cearense, né, foi fazer lá em Santa Catarina? Olha, tá estolo, das um banho. Conta para nós que tem catarinense assistindo também. Conta para nós o que a cearense foi fazer na terra dos manezinhos, professora. Veja só. Há 52 anos eu conheço um ser humano lindo chamado Francisco, que é meu grande companheiro. Há 52 anos eu encontrei essa pessoa fantástica e, veja só, ele é bem quietinho, mas aonde eu vou, ele vai. E houve um momento da nossa vida em que eu falei assim: para onde vamos? Ele disse: você escolhe. Vamos olhar aqui o mapa. Eu digo: eu quero morar numa ilha. Aí fomos ver onde no Brasil tinha ilha. A gente descobriu que existiam. A gente poderia ter ido para São Luís, que está numa ilha. Aliás, São Luís tem 4 cidades ali dentro. A gente poderia ter ido para a ilha de Marajó, que fica no Pará. A gente poderia ter ido para o Espírito Santo, Vitória, que está numa ilha. Mas aí eu olhei para aquela ilha, né, onde está a Ilha do Desterro, Florianópolis. E eu pensei comigo: olha só, vamos? E ele disse: olha, e coincidentemente está tendo um concurso na Universidade Federal de Santa Catarina, eu vou me candidatar. Então ele se tornou professor dessa universidade, após a nossa escolha. Éramos 2 jovens, ele já com mestrado, e esses 2 jovens foram para Santa Catarina, o que foi muito bom para mim, do ponto de vista, eu diria assim, a pulga da antropologia começou com uma enfermeira que eu conheci na universidade, Madeleine Leininger, uma teorista norte-americana, enfermeira e antropóloga, foi dar umas aulas no curso de graduação de enfermagem. E ela lançou a pulga. Só que ainda era uma pulga pequena. Mas eu diria que Santa Catarina me fez, primeiro, me ensinar a ser uma estrangeira no meu próprio país. De norte a sul, né? Há 40 anos atrás, quando eu cheguei a Santa Catarina, era como se eu estivesse chegando na Europa ou estivesse chegando no Oriente. Os costumes, a vida, tudo era diferente.
E eu sofri muito. Os 4 primeiros anos eu quis ir embora. Mas depois que eu entendi que o sofrimento ele pode ser desconstruído e que a gente pode transformá-lo em felicidade, virei para o meu companheiro e disse: é aqui que nós vamos fazer a nossa família. E foi muito especial isso. Eu agradeço muito a Santa Catarina, todas as oportunidades que eu tive, o carinho que depois eu aprendi a ver por detrás das fachadas catarinenses sisudas, o carinho, o respeito. E aí, assim, eu fui vendo o seguinte: eu já não era estrangeira em Santa Catarina. Embora as pessoas sempre me lembrem que há um certo sotaque, eu sempre digo, o sotaque é o meu charme, né? Então, aprendam a conviver com eles. Eu gosto de, às vezes, em sala de aula, tocar uma sanfona, gosto de cantar, de dançar, gosto de beijar as pessoas, e isso o catarinense com quem eu convivia não estava acostumado, né? Mas depois aprendeu a abraçar comigo também. Então, assim, Santa Catarina é o meu lar mais permanente, porque pelo menos 4 ou 5 meses no ano eu tento sair, e com isso eu tenho o apoio da Universidade do Vale do Itajaí, que me apoia me dando anuência para as viagens de trabalho, investigação, e eu chamo assim, são viagens etnográficas de aprendizado, com alunos ou sem alunos, mas eu sempre estou indo. E agora, com esse marido lindo, aposentado, a gente sai os dois de mochila nas costas, andando a pé, ou de trem, ou de burrico. Meu Deus! É isso que eu chamo de uma velhice sagrada e consagrada. E professora, por causa de Santa Catarina. Professora, como dizem lá em Santa Catarina, ioiô, dás um banho. Ai, ai. Dás um banho, professora. Ai, ai, ai. Muito interessante. Professora, o que fez uma enfermeira? Claro que você foi estudar antropologia e nesse meio todo, mas o que fez uma enfermeira ir parar no turismo? Veja só, hoje eu não acho estranho. Na época que Doris me convidou, eu pensei comigo, minha amiga Doris, porque depois se tornou uma grande amiga, deu o pulo do gato, porque ela viu algo que eu não via naquela época. Doris é uma pessoa muito especial. Absolutamente eu amo, adoro essa mulher. E vou adorar enquanto existir. Porque além de ter se tornado minha chefe, ela viu algo que eu mesmo não via. Eu perguntei para ela: criatura, embora eu seja antropóloga, o que tu acha que eu vou fazer no turismo? Ela disse: no mínimo, anarquizar. Mas eu acho que isso. Ela via para além daquilo que a gente via. Ela disse assim: quem é turista... Olha quem está aqui, ó. Oi, Rodolfo! Talvez precise da saúde. Eu disse, claro. E eu achava que eu ia trabalhar com um turismo voltado só para a saúde. Depois eu descobri, como anárquica que sou, que não há lugar determinado para nenhum profissional se ele resolve conhecer outro lado daquilo que está fazendo parte da sua vida. Eu sou uma enfermeira antropóloga, nunca vou deixar de ser enfermeira, porque é uma profissão que eu acho linda. Nunca deixei de ser enfermeira. Mas eu sou uma enfermeira que atua dentro do turismo com esse olhar ampliado. Quando eu estou trabalhando com comida, eu não olho só para aquilo que me traz os 5 sentidos. Como diz a Leila, eu não trabalho só o aroma, o sabor, a visão. Mas eu fico pensando o seguinte: essa comida,
pode ser comida por qualquer pessoa. Como é que eu, no turismo, posso ajudar as pessoas que são vulneráveis do ponto de vista alimentar a comer de uma forma a não ficar doente durante a sua viagem? O turismo pode fazer isso. E uma pessoa da saúde pode ajudar nesse ponto. Quando eu estou no Algarve, que eles trabalham o turismo de saúde muito bem, a meditação, o relaxamento, as caminhadas na natureza, aquele turismo que envolve a experiência gastronômica, que dá bem-estar e qualidade de vida, isso é saúde que a enfermagem ensinou. E pode perfeitamente estar no turismo. Doris Rushman estava certo. Você vai fazer o que é certo e o que é bom. Não exclua nunca a enfermagem da sua vida, porque isso vai ser muito bom para o turismo. Sei muito bem do que você está falando, professora, com relação à enfermagem. Sou filha de uma enfermeira, Então, hoje aposentada, mas que ainda socorre a vizinhança, enfim. Professora, um outro comentário. Você falou que a professora Doris viu algo que ninguém tinha visto em você, né? Eu li um texto hoje. Eu costumo sempre olhar o Facebook do professor Mário e preciso tomar certos cuidados, né? E aí eu estava lendo a página de abertura do Facebook e me chamou a atenção uma postagem. Depois do meu suicídio. Depois do meu suicídio, eu descobri que os meus amigos gostavam de mim. Eu os vejo chorando e estão falando que estão sentindo falta de mim. Depois do meu suicídio, eu vi que fulano era importante na minha vida. É toda uma história que fala sobre, um texto que fala sobre depois do meu suicídio. E aí, no que você fala da Doris, a Doris não esperou, entre aspas, o seu suicídio. Ela te mostrou o outro lado da Yolanda. O texto termina, que bom que tudo isso é um sonho, que eu posso transformar tudo isso em realidade. Você está transformando em realidade e transformou algo que alguém viu que você não tinha percebido em você. Como é bom quando alguém chega para a gente e diz, olha, o que você está fazendo é legal, você está fazendo diferente. Como é bom. Sim, sim. Eu creio que, assim, acho que é esse o nosso principal papel. A gente pode transformar negativamente ou positivamente a vida de uma pessoa. Sim. Então, uma das coisas que eu sempre coloco para meus alunos e acho importante, e que Doris me ensinou também, foi, inclusive, a aceitar aquilo que era bom. Quando alguém diz que eu sou boa, eu não fico dizendo, não, o que é isso? Eu digo, é isso mesmo, minha filha, sou boa. Porque eu acho que a gente foi ensinado a uma humildade hipócrita muito falsa. E Doris me deu também muito disso. Ela dizia, por que você está negando algo que é bom em você? Então, assim, a gente não tem que negar quando alguém diz que nos ama. Muito pelo contrário, a gente tem que dizer, legal, eu gosto de saber que você me ama. Então, isso é bom. Assim como a gente tem que aprender sobre as coisas que não são tão boas na vida da gente. Isso não apenas Doris, mas eu vejo no meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa, e quando eu estou errada, ele chega para mim e diz assim, vem cá, bebê, tu sabias que tu desse uma mancada feia? E eu gosto disso, por quê? Porque ele me coloca questões que são importantes também. Uma das coisas que me deixa triste é que algumas pessoas não conseguem ouvir nem o que é bom, nem o que é ruim. Elas dizem não para o que é bom e ficam indignadas com o que a pessoa diz, conserta isso.
eu adoro saber que nesses meus 62 anos, eu tive pessoas que me ensinaram que às vezes é bom você levar uma rabada, uma chicotada, para inclusive você acordar e dizer: eu errei sim em algum lugar, vou melhorar. Agora, aquela pessoa podia ter me dito, né? Não precisava me dar a rabada por detrás. E uma das coisas legais da Doris é que ela não é falsa. Ela te diz que te ama, mas ela diz também quando você está errada. E ao dizer isso, ela te faz melhor. Então, eu sou extremamente grata a essa mulher, linda, maravilhosa. Quem não gostar dela, problema de vocês, porque eu não tive como desgostar dela. Amo de paixão. Eu tenho... Eu não posso falar muita coisa, porque tem uma pessoa que já me ensinou muito em 20 anos de trabalho, e até pouco tempo atrás, eu tinha colocado no ar um programa onde eu fazia uma pergunta, né, para ele. E, né, a temática do programa era: você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Sim. Professor Mário é assim, professora Doris é assim, você, professora Yolanda, é assim, tantos outros professores são assim. Quiçá todos os professores fossem assim. Mas nem sempre eles são responsáveis por aquilo que cativa, porque é uma responsabilidade muito grande quando você cativa uma pessoa, né? Então, bastante as suas colocações sobre a professora Doris, elas são bastante fortes, né? E lhe traz como peso levar adiante aquilo que a Doris, peso no bom sentido, aquilo que a Doris vislumbrou em você. O Rodolfo Krause diz o seguinte: entre tantas outras qualidades, com certeza uma das mais importantes da Yolanda é a de motivar as pessoas a encontrarem os seus caminhos. E o Antônio Carlos: Yolanda, continue com as tuas saudáveis loucuras buscando o escondido. Precisamos de mais Yolandas para transformar o mundo mais leve. Beijo gigante. Então, professora, você causou um rebuliço no troca de ideias com o professor Mário Beni hoje. Eu queria antes, com muita recompensa, a Doris foi minha orientanda de doutorado. E foi uma das primeiras orientandas. E anteriormente tinha sido orientanda da professora Sara Bacal, no mestrado, e depois no doutorado comigo no programa de pós-graduação da ainda Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Primeiro programa. O segundo foi exatamente este que você colaborou por tantos anos, que foi o programa da Univale. Então, Yolanda, eu acho que a Doris fez muito mais do que você disse. Ela descobriu a enfermeira da humanidade, a mestre da culturalidade e a doutora em simpatia e sabedoria. Meus parabéns e muito obrigado pelo que você nos trouxe nesta noite. Ai, obrigada também. Foi um prazer grande. Assim, reencontrei amigos e a gente vai marcar, com certeza, um encontro. Em algum lugar estaremos juntos daqui a pouco, dançando novamente o turismo que nós gostamos de fazer. Obrigada por tudo.
Sou muito grata pelo convite, por estar aqui e por esse reencontro com os amigos. Professora, o Everton está dizendo sair das caixinhas é tão bom. Nossa, como é bom. A Yolanda é doutora em sair da caixinha. Além de todas as virtudes que tem, essa acho que é a mais destacada. E cada vez que ela sai da caixinha, ela empolga e efetivamente nos surpreende. Obrigada. Professora, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente essa noite. O mês que vem nós comemoramos 2 anos de programa no ar. Foi aberto durante a pandemia para trazer assuntos referentes ao turismo. E a cada semana nós trazemos um assunto diferente. O seu, com certeza, foi um bem diferente, bem divertido. Muitíssimo obrigada pela sua alegria, por transmitir essa sua paixão pela antropologia e, consequentemente, pelo turismo e pela enfermagem, vamos colocar assim, porque depende do tema, você vai inverter a ordem das parcelas aqui, né? Mas muitíssimo obrigada, professora. Quando eu a convidei, eu comentei com o professor Mário, convidei a professora Yolanda, tive uma aula com ela hoje, fenomenal. Se a live for 1/3 dessa aula, vai ser fantástica. E realmente foi. Professora, do fundo do coração, muitíssimo obrigada. Obrigado, Yolanda. E a todos que estiveram conosco, muitíssimo obrigada pela participação. Estiveram aqui o Castro Giovanni, o Krause, o Sidnésio Moura, lá de Natal, o Milton Mariani, Carlos Eduardo Castro Serra, Everton Helbes, Milton Mariani, Tecendo Raízes, a Angélica, a Edna, Suzana Gastal, Ana Paula Espolon e tantos outros que ficaram quietinhos e não quiseram participar conosco. Gente, participe, é interessante, é conhecimento que a gente está tendo. Muito obrigada a todos, semana que vem estaremos aqui. Um grande abraço e boa noite. Obrigado. Boa noite.